A chuva tinha parado quando Mara abriu a carta. Ficou ali, agachada numa calçada encharcada, a poeira que ainda se grudava aos sapatos, o casaco fino colado às costas, o envelope amarelado apoiado nas suas mãos como se fosse um objeto vivo. Lily, enrolada no cobertor no carrinho de supermercado que os abrigava naquela esquina, virou a cabeça e sorriu com um dente de leite faltando. Mara sorriu de volta por reflexo, por costume, enquanto o vento levantava o cheiro úmido de pinho que vinha de algum lugar acima da cidade. A carta vinha com selo e carimbo da comarca, um nome oficial que ela quase não reconheceu: Eliza Ward, falecida. Havia instruções de inventário, uma chave dobrada dentro do envelope e a frase seca: a senhora Eliza Ward deixou sua propriedade a Mara Reed. Mara teve de ler 2 vezes antes que a realidade se assentasse, como se a língua dela fosse lenta para compreender as palavras que não lhe pertenciam. Eliza fora a avó que a cidade comentava à distância. Havia histórias, algumas bondosas, outras sussurradas em tons que misturavam piedade e escárnio. Mara lembrava da casa de madeira, do fogão a lenha que cheirava a maçã doce, das mãos grossas de Eliza estendendo um pedaço de pão com manteiga. Lembrava também do dia em que ela saiu, não por bravura, mas por exaustão, a cidade pequena, as portas que batiam e as bocas que julgavam. Saiu com uma mochila e um coração apertado, jurando nunca mais voltar. Agora, por força de uma letra morta, o passado batia à sua porta com uma chave fria. Aceitar a herança parecia um risco calculado. Havia pouco que Mara sabia de móveis, de burocracia, de como transformar uma casa velha em abrigo para uma filha que ainda não tinha sequer um quarto público para si. Mas o cheiro daquela casa, que ela parecia ainda carregar na memória como uma tatuagem invisível, acalmava alguma coisa que, nos últimos anos, se tornara crua, a sensação de ser sempre de passagem. Havia também a pequena voz de Lily insistindo: "Casa, mamãe." Era suficiente. A viagem até a estrada de montanha era longa e a paisagem parecia se abrir como uma memória. O carro alugado, um velho sedã com a pintura arranhada, subiu por uma estrada de cascalho que serpenteava entre pinheiros e rochas cobertas de musgo. À medida que deixavam a cidade para trás, as construções diminuíam e a presença humana se tornava algo raríssima. A casa da avó surgia sem alarde, encravada num vale onde a neblina gostava de ficar como véu, fazendo com que a casa parecesse surgir do nada. Uma casinha de tábuas e telhado de zinco, uma chaminé que soltava um fio de fumaça preguiçoso, e um galpão de pedra mais abaixo, de portas largas, esquecidas. Sade estava lá antes mesmo de Mara conseguir abrir o portão. O cavalo aparecera na trilha como se fosse um fantasma conhecido, a crina embaraçada, os olhos escuros e calmos que avaliavam a nova visitante com uma mistura de curiosidade e reconhecida deferência. Lily bateu palmas com o capuz encharcado, e o animal inclinou a cabeça, deixando-se acariciar por uma mão pequena. Mara riu, um som que foi mais estranho a ela do que a qualquer outra coisa, e sentiu algo se desprender. Pela primeira vez desde que pegara a chave, uma ponta de ansiedade transformou-se em uma espécie de pertença. Entraram na casa sem cerimônia. As tábuas rangiam como quem guarda segredos. O fogão estava ali, frio, com a cinza endurecida no fundo. Fotos emolduradas, um retrato de Eliza com um lenço no pescoço, a escrita de alguém que havia parado para abranger a vida inteira em pasta. Receitas anotadas à margem, uma lista de nomes riscados, um pedaço de papel dobrado com a caligrafia de Eliza. Para quando você precisar. Mara abriu a gaveta e encontrou um envelope pardo. Dentro, uma nota curta, escrita à mão. Se você está lendo isto, minha menina, é porque o mundo finalmente te trouxe de volta. Cuida do lugar. Não deixe que digam que nossas pedras não contam. Eliza. A nota era ao mesmo tempo íntima e enigmática. Mara sentiu a garganta apertar. Havia um mapa, vago, com um X marcado perto do galpão de pedra. Não havia mais instruções, apenas a convicção da avó depositada ali como uma vela achada numa noite apagada. O galpão crepitava de silêncio. Ao empurrar as portas pesadas, Mara encontrou caixas empilhadas, ferramentas antigas, um cilindro metálico num canto, coberto de poeira, um core sample, um trecho de rocha perfurado, envolto em película e uma pequena etiqueta com datas antigas.
Algo ali que não pertencia apenas ao passado doméstico. Era registro de outro tipo de história, de uma história que olhava para baixo e tinha olhos. Ela tocou o cilindro com luvas, sentiu a textura fria do metal. Havia manchas no papel que o envolvia, e um odor sutil, mineral, que fazia lembrar de ferro e chuva. Uma formação escura cruzava o núcleo, um traço que parecia ter pertencido a outra era. Lily, ao correr pelo galpão, encontrou um livro de mapas e traçou com o dedo trilhas antigas. Vovó escondia tesouros, disse ela, com a simplicidade de uma verdade. Noite caiu rápido, como acontece onde a luz artificial não compete com nada. Mara sentou-se ao lado do fogão, uma caneca de chá improvisada aquecendo suas mãos. Lembrou o rosto de Elisa com mais intensidade, a determinação erguida por detrás das rugas. Havia algo que exigia investigação, e a cidade, com seus sussurros, já começava a se movimentar. A primeira pessoa que atendeu ao chamado foi a bibliotecária, a senhora Harry, cujo rosto parecia ter sido moldado por décadas de silêncio e compaixão. Harry trouxe consigo caixas de jornais antigos, microfilmes e uma paciência que cheirava a papel velho. Ela não perguntou por que Mara retornara, perguntou apenas se precisava de algo. E depois, quando Mara falou do galpão e do cilindro, seus olhos se iluminaram de um modo que dizia: "Eu sabia." A biblioteca guardava registros, solicitações de perfuração de décadas atrás, ordens de pesquisa assinadas por empresas com nomes que agora pertenciam a conglomerados. Havia fragmentos de relatos que mencionavam um projeto da Fulton Energy na encosta oposta da montanha, projetos que prometiam desenvolvimento e trouxeram, por baixo, uma presença de metais e tratamentos usados. O geólogo aposentado, Jim, veio com um par de caixas, instrumentos velhos, uma lente, uma memória de trabalho de campo. Andou pelo galpão com a atenção de quem relê um sítio arqueológico. Quando ele ergueu o core sample e olhou para o corte, murmurou uma espécie de reconhecimento. "Esse traço escuro aqui", disse, "não é do mesmo jeito que a rocha por perto. Isso é deposição, algo que foi colocado ali. Pode ser resíduo industrial." Mara soube então que a nota de Elisa não era apenas nostalgia, ela era um pedido de justiça. As primeiras semanas foram um mapa de pequenas batalhas. Harper, a advogada que parecia sempre estar uns passos à frente, com sua bolsa de couro e planilhas arrumadas, organizou o que Mara não poderia sozinha: um protocolo para a recolha de amostras, uma sequência de pedidos formais de inspeção e, quando necessário, a linguagem precisa das notificações oficiais. Harper tinha o tipo de olhar que não se deixava anestesiar pelo charme ou pela autoridade. "Não podemos apenas acusar", avisou numa noite em que a casa parecia mais acolhedora do que preocupante. "Temos de provar, documentar, conectar e temos de proteger você e Lily." Proteção tornou-se uma palavra prática. Houve telefonemas sem identificação, que não pediam, mas exigiam. Um homem com voz baixa ofereceu somas que soavam como insulto e prometeu facilidade se ela esquecesse a coisa do galpão. Haviam observadores na estrada, caminhões passando mais cedo do que deveriam. Ninguém tocou a Mara, ninguém ousou, mas a sensação de vigilância ficou, uma sombra que acompanhava cada passo, como se a própria montanha tivesse olhos. A comunidade reagiu em ondas. Alguns a cumprimentaram com a distância, que se dá a quem voltou depois de muito. Outros ofereceram ajuda despretensiosa. Um homem trouxe uma pilha de madeira para o fogão, uma vizinha trouxe pães caseiros, e um rapaz da cidade, que trabalhara na manutenção da escola, apareceu com uma escada e pôs-se a consertar uma calha. Sinais pequenos que diziam: "Nós te vimos." Havia também desconfiança. A cidade, acostumada às suas rotinas, via na chegada de Mara uma perturbação do status quo, e onde há perturbação, as línguas se movem. A mídia local começou a cheirar o caso. Uma repórter de um jornal regional veio ao galpão, fez perguntas rápidas e anotou detalhes com caneta que parecia uma espada. Com ela veio a ideia de público, a possibilidade de que a história de Elisa e de um cilindro de rocha pudesse crescer para além do vale. Essa possibilidade assustava e, ao mesmo tempo, dava algum alento. A voz pública, para Mara, não era só exposição, era escudo.
Se o que estava enterrado sob aquelas pedras fosse apontado em praça, então ao menos não poderia ser apagado por contratos de silêncio. Jim trabalhou com cuidado, fez coletas de solo, tirou fotografias com uma câmera antiga que tinha uma lente clara como cristal, encheu tubos e etiquetou com caligrafia firme. Temos de mandar isso a um laboratório independente, disse, e sugeriu uma universidade no estado vizinho com histórico de laudos confiáveis. Mara aprendeu a como embalar amostras, a como escrever requisições, a como fechar uma caixa com fita adesiva como se cada dobra fosse um juramento. Lily observava a todos com a seriedade de quem entende que coisas grandes se costuram em linhas pequenas. O primeiro laudo trouxe um tipo de reconhecimento que não era só técnica. Havia composição química incompatível com o leito rochoso natural. Elementos que indicavam descarte, ou, no mínimo, interferência humana de natureza industrial. O documento dizia o que as pedras sempre haviam tentado dizer em silêncio. Jim abanou a cabeça, uma mistura de indignação e alívio. Ela sabia, murmurou, mais para si do que para Mara. Ela sabia e guardou isso para quando ninguém mais pudesse falar. Photon Energy, ao saber, respondeu com o protocolo previsível de grandes corporações. Notas públicas com linguagem temperada, promessas de investigação interna, ofertas de colaboração. Daniel Carter, representante com o sorriso estudado, veio uma vez numa manhã clara em que a neblina levantara como cortina sobre a encosta. Veio em seu carro lustroso, com uma pasta que cheirava a couro novo. Falou sobre responsabilidade corporativa e compromisso com a segurança, e ofereceu, num tom que misturava gentileza com contenção, um acordo que incluía reparos, fundos para restauro e um componente que fez Mara travar, a cláusula de silêncio. Queremos resolver isso de forma privada, disse ele, com a calma que parecia um pretexto. Pense no bem-estar de sua neta, Sra. Reed. Podemos arregimentar recursos. Mara estudou o rosto dele. Este homem representava não só uma instituição, mas uma hierarquia que movia dinheiro como quem manipula correntes. No bolso dele, talvez, havia contratos e cláusulas escritas para calar. Em volta, a montanha parecia segurar o fôlego. Lily roçava os dedos na manga de Mara, inconsciente do significado de cláusulas e publicidades. Haviam noites em que Mara imaginou aceitar. Conserto imediato, segurança para a criança, calor garantido. Mas havia também Elisa no papel que ela segurava, havia o cilindro e a palavra de uma mulher que parecia ter tomado para si a tarefa de preservar a verdade mesmo debaixo do esquecimento. A cidade acompanhou o desenrolar como uma plateia que não quer perder um acontecimento essencial. Alguns batiam palmas discretas quando Mara recusou na presença de Daniel, outros murmuravam que ela fora tola ou que estava arriscando o que poderia ter sido simples. Mara pensou em Elisa. Em como a avó pegara pedras do chão com mãos calejadas e soubera ver nelas algo que não era apenas mineral. Era memória, era testemunho. Aceitar o silêncio significaria trocar a história por uma lareira quente. Recusar era sujar-se com a possibilidade de confronto. Harper preparou então a ação cautelar. A primeira audiência não seria um tribunal de grandes manchetes, mas uma preliminar, onde as partes se veriam obrigadas a colocar no papel suas intenções. Nos corredores da prefeitura, Mara sentiu a formalidade como um tipo de roupa que não lhe caía bem, mas que precisava usar. Harper segurou a sua mão por um instante antes de entrar no salão de audiências. "Você não está sozinha", disse ela, e Mara percebeu que a frase podia ser um leme. Quando a sessão começou, o ar parecia mais pesado. O representante da Photon sorriu com controle. O advogado deles tinha a fala rápida que empurrava argumentos como quem varre o chão. Mara sentou-se ao lado de Harper, Lily enroscada numa manta no colo da mãe. A audiência tratou de prazos, perícias e de quem poderia representar a demanda de amostras. O juiz, com sua voz que lembrava uma autoridade antiga, marcou prazos e encaminhamentos. Ao sair, Mara sentiu que o processo a puxara para uma corrente maior do que seu próprio medo. Era estranho. Havia ali a sensação de um fio que a ligava de novo ao lugar de onde fugira. Os dias seguintes tinham um ritmo de trabalho.
Visitas de repórteres curiosos, inspeções técnicas, martelos e serras em horários improvisados, conversas ao redor de uma mesa com café coado no fogão. A casa ganhava pequenas vitórias práticas. O telhado começou a ser consertado por mãos voluntárias. A chaminé foi limpa. Uma criança da cidade pintou a cerca com flores que faziam Mara rir. Em paralelo, a tensão subia. Um caminhão pesado passou devagar demais pela estrada que dava acesso à propriedade. E a sombra de algo maior pousou sobre a comunidade. Fulton não gostava da forma como a narrativa fugira de seus controles. Numa noite, depois de uma reunião na igreja local que mais parecia um acerto de histórias, Mara recebeu uma mensagem escrita num papel dobrado e cravado na tranca do portão. Pense bem, você pode perder mais do que imagina. Não havia assinatura. A mensagem trouxe o que os telefonemas haviam insinuado: intimidação. Mara leu, deixou o papel cair e sentou-se na soleira da porta. Lá fora, Sade cheirou a noite e exalou vapor das narinas no frio. Lily puxou o pé da mãe e dormiu, alheia às pressões jurídicas. A vigilância continuou, mas também cresceu a solidariedade. As pessoas da cidade começaram a falar em se reunir, em criar um fundo comunitário para ajudar nos custos legais, em colocar a história em voz mais alta. Hattie organizou uma exposição na biblioteca com documentos antigos. Jean deu entrevistas para explicar, com termos que a imprensa regional não distorceu, o que significava o core sample. Harper pediu prorrogações e trouxe especialistas. Cada passo era um combate de argumentação e de prova. A prova era concreta. As amostras enviadas ao laboratório independente renderam relatórios que apontavam para descarte de resíduos industriais em épocas próximas às permissões de perfuração solicitadas por empresas precárias que mais tarde se integraram à Fulton Energy. A narrativa veio, finalmente, a reunir público e técnica. O documentário natural do vale, fotos, relatos, o cheiro das pedras, começou a converter-se em algo que poderia ser entendido por tribunais e por leitores. Havia no centro disso a simples imagem de uma casa antiga que, em seu porão, guardara um testemunho de pedra. Mara lembrava-se, nas horas em que precisava de força, da mão de Elisa, do bilhete curto e claro. A presença da avó, posta em tinta, transformava-se em uma espécie de mandato moral. Então veio o pedido formal de audiência pública. Não era a sentença final, mas a possibilidade de quem conhecia a montanha e a cidade reunir-se e ouvir. A Fulton enviou seus representantes, preparados, com slides e promessas de projetos socioambientais. Mara sentiu, ao entrar no auditório, a quantidade de olhos que pesava sobre ela. Amigos, curiosos, os que sempre desconfiaram e os que haviam escolhido acreditar. Lilia enroscou a cabeça no ombro da mãe e segurou sua mão como se fosse uma âncora. Quando a palavra foi dada, Mara não falou como advogada. Falava como quem trazia para cima de uma mesa algo que devia permanecer enterrado para que ninguém mais se ferisse. Contou da casa, do cilindro, de Elisa que guardava as pedras. A cidade ouviu. Algumas vozes se ergueram para falar sobre dias de água turva, de peixes mortos em épocas antigas, de portas de celeiros que cheiravam a metal. A plateia ouviu um coro de pequenas memórias que juntas formavam um grande lamento. Daniel Carter falou depois. Falou sobre compromissos, sobre planilhas, sobre auditorias internas. Havia uma linguagem ensaiada nele que procurava neutralizar memória com metas, mas não alcançou. As memórias, quando reunidas e amparadas por laudos, tornaram-se argumentos que não podiam ser varridos com termos corporativos. E quando a palavra do laboratório foi lida em voz alta, houve um silêncio que parecia carregar a montanha inteira. No corredor depois da audiência, um homem que Mara não conhecia apertou sua mão com força. Era Jim, com os dedos cobertos de pó. "Você fez o que Elisa queria", disse ele. Mara pensou em aceitar o alento, e ao mesmo tempo, enquanto ainda havia pela frente. Havia peças legais a encaixar, recursos a buscar, e uma cláusula de silêncio que permaneceria como tentação nas gavetas de homens com pastas de couro. Naquela noite, sentada diante do fogão que já soltava um calor mais constante graças às doações, Mara escreveu uma carta para ela mesma, como se precisasse conservar o rumo num papel. Escreveu sobre o medo e sobre as pequenas alegrias. Lily que aprendera a dar ração a Sade.
O som do vento que atravessava as tábuas e fazia a casa cantar baixinho. Hattie, que encontrou um velho recibo datado que ligava a falta a uma perfuração. Escreveu agradecimentos discretos a Harper e a Jean, e uma lista de prioridades: segurança, reparo, memorial. Ao final, dobrando o papel, sentiu que algo que começara com uma chave amarelada estava agora ligado a uma comunidade que se reconstituía. Mas a história estava longe de um término. Haviam forças alinhadas de modos diferentes, recursos que o dinheiro podia abrir e vozes que só o tempo poderia apaziguar. Mara sabia que chegar ali fora metade da jornada. A outra metade passava por transformar reconhecimento em reparação e reparação em garantias. E, no entanto, algo mudara dentro dela, a disposição de permanecer. O lugar já não era apenas pó e memórias, era promessa. Quando a lua subiu, Lily dormiu com a cabeça no travesseiro improvisado e os dedos grudados no ursinho. Mara ficou na janela, olhando as luzes da cidade que piscavam lá embaixo, e a montanha que parecia mais próxima do que antes, como se, ao devolver voz à terra, ela houvesse ganho a permissão de ficar. Sadie raspou a porta com o focinho, um convite que soava como uma bênção simples. Mara ergueu-se e foi até o galpão. O core sample estava ali, protegido numa caixa lacrada até que o perito sugerisse o próximo passo. Ela tocou a embalagem e pensou na avó. Pensou nas escolhas que a aguardavam. Havia dores possíveis e ganhos reais. Havia, acima de tudo, uma decisão que não se faria só. A comunidade havia começado a se mover, e agora havia de pensar em como transformar a verdade em cuidado permanente. No dia seguinte, um caminhão da cidade trouxe uma placa de metal para o lado de fora da casa, uma pequena placa encomendável que dizia, em letras simples, em memória de Eliza Ward, seguida de espaço para uma inscrição futura sobre o sítio. A placa era modesta, mas tinha peso, simbolizava que aquilo que estava ali não pertencia apenas a Mara, e que a verdade, quando confessada, se tornava patrimônio comum. Ao fixá-la com a ajuda de vizinhos, Mara sentiu o vento levantar de forma diferente, como se a montanha aprovasse o ato. A sentença não viria da noite para o dia. Haveria perícias subsequentes, recursos e talvez acordos a negociar. A Fulton, com seus advogados, continuaria a usar as melhores palavras que o dinheiro compra. Mas o processo já havia mudado algo essencial. A cidade sentia que lhe fora tirada uma peça de história e agora queria recuperá-la. E Mara, que chegara ali por uma chave encontrada num envelope, descobria que podia ser uma guardiã, não mais apenas de um lar para sua filha, mas de um legado que não aceitava ser vendido. Ao entardecer, reuniram-se ao redor de uma fogueira improvisada. Havia pão, queijo, café e histórias. Hattie trouxe narrativas de antigos invernos e de peixes que pararam de aparecer por motivos que ninguém conseguia lembrar com precisão. Jean falou sobre rochas e tempo. Harper sobre o caminho legal com a mesma clareza com que explicava uma receita. Lily correu entre as pernas dos adultos, trazendo sempre o ar de quem acredita que o mundo pode se consertar com gestos. Mara olhou para as chamas e, por um momento, deixou que os medos acontecessem, a possibilidade de retaliação, a vida que poderia ser mais difícil nos meses que viriam. Mas não por muito tempo. A chama aquecia essas esperanças e as tornava concreta. A casa poderia ser consertada, o terreno poderia ser preservado e a memória de Eliza poderia ser celebrada publicamente. Quando a noite se fechou, Mara subiu para o quarto apertado e, antes de deitar, abriu o velho baú de madeira que ficara no sótão. Dentro, um suéter de Eliza, o cheiro antigo preservado. Encostou o rosto no tecido e deixou que uma tristeza que não pedia ação dissolvesse-se em memória. Depois apagou a luz. O som do vento na janela era um sussurro que prometia vigília. Ela dormiu sonhando com uma trilha que subia a montanha, onde a rocha brilhava com fragmentos de histórias, e onde vozes antigas se encontravam com jovens vozes que já não aceitavam o esquecimento. Ao acordar, soube que o próximo passo seria maior, uma audiência pública em que teria de escolher não apenas por si, mas por todos aqueles cujas memórias haviam sido enterradas. Seria hora de decidir como transformar exposição em reparação e reparação em futuro para Lily. Amanhã amanheceu com um frio cortante.
Mara prendeu Lily no casaco e chamou Sade, que a aguardava com paciência. O caminho até a sede municipal parecia mais curto do que antes, talvez porque, com cada passo, Mara sentia que não caminhava mais sozinha. Havia o barulho de uma multidão pequena que vinha para ouvir. Havia câmeras, sim, mas também rostos conhecidos. Quando entrou no salão, encontrou Harper, Jean e Hattie, e uma fila de vizinhos com olhares firmes. Daniel Carter estava lá também, com seu sorriso de protocolo. A audiência começou com formalidades, documentos, protocolos, declarações. Mas, quando as vozes da comunidade subiram, nomes, lembranças, testemunhos de quem havia notado mudanças nos cursos de água, de quem lembrava de odores metálicos em certas estações, aquilo deixou de ser meramente técnico, virou democracia que exigia resposta. O representante da Fulton tentava descentralizar a narrativa, oferecendo compensações pontuais, palavras ensaiadas sobre compromisso. Harper desfiou os fatos com precisão, Jean apresentou os relatórios, Hattie trouxe recortes antigos que mostravam precedentes. Por fim, o juiz suspendeu a sessão para considerar as provas. A cidade saiu para a praça, conversando em voz baixa. Mara, sentada no degrau da prefeitura, sentiu as mãos enrugadas de Elisa no bolso do casaco, como se a avó, mesmo no papel, ali estivesse segurando-a. Amanhã amanheceu com um frio cortante. Mara prendeu Lily no casaco e chamou Sade, que a aguardava com paciência. O caminho até a sede municipal parecia mais curto do que antes, talvez porque, com cada passo, Mara sentia que não caminhava mais sozinha. Havia o barulho de uma multidão pequena que vinha para ouvir. Havia câmeras, sim, mas também rostos conhecidos. Quando entrou no salão, encontrou Harper, Jean e Hattie, e uma fila de vizinhos com olhares firmes. Daniel Carter estava lá também, com seu sorriso de protocolo. A audiência começou com formalidades, documentos, protocolos, declarações. Mas quando as vozes da comunidade subiram, nomes, lembranças, testemunhos de quem havia notado mudanças nos cursos de água, de quem lembrava de odores metálicos em certas estações, aquilo deixou de ser meramente técnico, virou democracia que exigia resposta. O representante da Fulton tentava descentralizar a narrativa, oferecendo compensações pontuais, palavras ensaiadas sobre compromisso. Harper desfiou os fatos com precisão, Jean apresentou os relatórios, Hattie trouxe recortes antigos que mostravam precedentes. Por fim, o juiz suspendeu a sessão para considerar as provas. A cidade saiu para a praça, conversando em voz baixa. Mara, sentada no degrau da prefeitura, sentiu as mãos enrugadas de Elisa no bolso do casaco, como se a avó, mesmo no papel, ali estivesse segurando-a. A decisão que viria não seria simples, mas havia uma sensação inegável. O silêncio deixara de ser uma opção confortável. Quando a audiência reabriu, o tom havia mudado. A fala do juiz veio com prudência. Marcou perícias adicionais e determinou medidas cautelares que impediam qualquer obra na área sem supervisão independente. Era um começo. Não havia pedido de penalidade no documento lido, mas havia algo mais valioso. Reconhecimento institucional de que algo na montanha exigia vigilância. A comunidade aplaudiu contida. Mara sentiu que o mundo respirava com ela. A Fulton anunciou, dias depois, um fundo de auxílio que ficaria bloqueado até que as perícias independentes concluíssem os laudos finais. Algumas vozes comemoraram a rapidez, outras suspeitaram da estratégia. Mara sabia que era importante continuar em pé. Sabia também que havia de construir algo que fosse além do reparo imediato. Um memorial, um espaço educativo, uma placa que lembrasse às futuras gerações que a montanha guardava histórias e que deveria ser cuidada. O trabalho no telhado prosseguia, e a casa foi ganhando cor. Panos pendurados, cortinas remendadas, o rangido das tábuas que agora anunciava vida mais do que abandono. Sade pastava ao lado da cerca, e Lily aprendeu a escovar seu pelo com uma paciência que fazia Mara sorrir sem querer. A placa memorial foi pintada por mãos comunitárias, e quando a instalaram, uma chuva fina deu à tinta um brilho que tornava um momento de apropriação pública quase sacral. Mara contemplou a placa. Lembrou da nota de Elisa que a mandara de volta,
E por um instante teve certeza de que a avó soubera medir a hora em que alguém precisava falar. Talvez Elisa tenha previsto o tempo em que a pedra precisasse testemunhar. Talvez tenha apenas sido insistente na sua forma de cuidado. De todo modo, havia agora uma inscrição provisória que dizia em linhas simples: em memória de Elisa Ward, que guardou o que era de todos. Os meses que seguiram não foram fáceis. Houveram audiências, perícias que trouxeram resultados mistos e negociações que balanceavam entre interesses e necessidades. Mas Mara observou, com uma ternura que não se traduzia em palavras, como a casa ia tornando-se abrigo de novo. Como Lily crescia com a certeza de um lar, e como a montanha, aos poucos, deixava de ser silêncio para tornar-se vigilância partilhada. E, num fim de tarde em que o outono punha as folhas em chama, Mara levou Lily até o ponto onde o Core Sample havia sido encontrado. Sade pastava à distância. Ao longe, um vento percorria o vale e carregava o som de vozes que agora sabiam o nome umas das outras. Mara ajoelhou-se, tocou a terra com a palma da mão e sentiu um calor que não vinha apenas do sol. Havia feridas para sarar, responsabilidades a manter, e talvez, pela primeira vez em muitos anos, a sensação de que aquele lugar poderia permitir continuar. Ela pensou em Elisa, nas notas, nas pedras que falavam. Havia, no coração dela, uma decisão que não tinha mais a pressa do medo. A decisão era de trabalho, de cuidado, de continuar. Não havia vitória completa. Não haveria uma limpeza perfeita de toda a história. Mas havia reparação, reconhecimento e a promessa de permanecer. Lily deu um passo e colheu uma folha amarelada, entregando-a à mãe com um sorriso que dizia: "Eu estou aqui." Mara olhou para a filha, para a casa reparada que ainda exalava o cheiro de tinta fresca e de lenha, e sentiu que o legado da avó, custoso e bravo, se transformara em algo vivo, um dever compartilhado, uma memória que agora pertencia a mais do que a uma família. Havia nas pedras, na placa, na sequência de laudos e no rosto sofredor das pessoas, uma trama que unia tempo e ação. A montanha, naquela hora, parecia respirar com a cidade. E Mara, que chegara com uma carta e uma chave, descobrira que herdar era também aceitar custodiar uma história maior do que ela mesma. Ainda havia longos capítulos a vencer, acordos a negociar, garantias a firmar, reparos que exigiriam recursos, mas a sensação que crescia era de que, pela primeira vez, o recomeço não era fuga, era plantio. E foi assim, entre o frio e as renovações, que Mara foi aprendendo a transformar a herança em promessa, por Lily, por Elisa, pela montanha e por todos aqueles que, finalmente, decidiram ficar para vigiar.